Olá a todos, meu nome é Frederico Aragão Moraes, sou analista de mercado Teletrade. Estou aqui hoje para mais uma vez revermos então os principais acontecimentos nos mercados financeiros, não só no dia de ontem, dia 2 de março, mas também no dia de hoje, dia 3. Portanto, aquilo que se passou ontem foi felizmente um sentimento de maior apetite pelo risco. E felizmente porque a semana passada foi de facto uma semana bastante sangrenta, onde uma enorme aversão pelo risco, até algum pânico, prevaleceu nos mercados financeiros. E isso então, aquilo que pudemos observar ontem, a recuperação que pudemos observar ontem na maior parte dos índices acionistas, é de facto um alívio para a maior parte dos investidores e dos países. Portanto, isto aqui foi um bocado à boleia de também uma expectativa que existia durante o dia de ontem de podermos observar diminuições de taxas de juros por parte dos principais bancos centrais mundiais. E de facto, isto veio de facto a acontecer. No dia de hoje já tivemos dois bancos centrais a diminuir as taxas de juros. O Banco Central Australiano já diminuiu a taxa de juros em 0,25 pontos base, enquanto a Fed também já diminuiu em 0,50. Portanto, aquilo que se passava ontem veio de facto a confirmar-se hoje. Depois, no que toca aos mercados financeiros, também no dia de ontem, os mercados acionistas, podemos observar o Stock 600 a aumentar 0,09%, também o Dow Jones a subir 5,09%, o Nasdaq a valorizar 4,49% e também o S&P 500 a valorizar 4,60%. Portanto, as valorizações aqui que se passaram na América a serem bastante maiores do que aquelas que se passaram na Europa. Portanto, também as ilhas dos principais países, como é normal num dia de maior apetite pelo risco, acabaram por subir no dia de ontem. No que toca ao calendário, ontem foi um dia de PMIs de manufatura, digamos, a saírem para vários países. Podemos ver, de modo geral, uma recuperação desses índices. Portanto, aqui temos de facto um menos bom a sair para a China, mas também seria expectável. Depois tivemos também acima das expectativas a sair para o Japão, também acima das expectativas a sair para uma grande parte dos países europeus, abaixo das expectativas, no entanto, a sair para o Reino Unido e abaixo das expectativas para os Estados Unidos também. No que toca ao dia de hoje, o dia começou por ser um dia também em continuidade daquilo que se passou ontem, de maior apetite pelo risco. No entanto, já conseguimos também observar um sentimento mais misto depois do início do dia que tivemos. Portanto, há momentos do dia em que de facto há uma maior aversão pelo risco e uma maior correção daquilo que foi então o início do dia. No entanto, aquilo que prevalece é um sentimento relativamente misto ao longo de todo o dia, num ponto de vista mais agregado. Portanto, as bolsas europeias começaram por subir, enquanto as americanas, por exemplo, começaram por cair. As yields das dívidas soberanas começaram por cair também, enquanto o ouro subia e o crudo começou por subir, mas agora também já está com um comportamento relativamente misto. No entanto, vamos poder observar que também a diminuição da taxa de juros da Fed acabou por influenciar aqui vários pares e vários índices também. No entanto, euro-dólar. No dia de ontem, podemos observar então aqui uma valorização do euro quando comparado com o dólar. Isto, como estava a dizer, vem muito à boleia da expectativa de uma descida da taxa de juros da parte da Fed. Portanto, isto a contribuir para a diminuição do dólar quando comparado com o euro. Aqui isto que podemos ver aqui, esta vela que já subiu bastante e que agora tem vindo a diminuir, é precisamente a vela ou a altura em que de facto a Fed cortou a sua taxa de juros. Portanto, o dólar a perder valor de uma forma muito abrupta, no entanto, aqui a resistir nesta zona de resistência. No que toca ao Stock 50, o que podemos observar é um dia que começou em alta, como referi relativamente ao dia de ontem, mas depois a haver também um dia relativamente misto e a acabar também a valorizar, mas pouco, apenas 0,09%. O dia de hoje foi um dia que começou em alta, mas aquilo que podemos observar também é uma maior aversão pelo risco depois do início do dia. No Dow Jones, aquilo que se passou durante o dia de ontem foi de facto uma grande valorização de 5,09%, enquanto o dia de hoje tem sido relativamente misto. Houve aqui de facto uma grande valorização deste índice depois do anúncio da Fed. No entanto,
isso não tem sido dada continuidade a essa valorização. No que toca ao S&P 500, o comportamento foi relativamente parecido ao Dow Jones, e no dia de hoje também podemos ver um dia relativamente misto a acontecer. Um sentimento, desculpem, misto. No que toca ao Nasdaq, como podemos ver, é tudo muito parecido. Podemos observar uma valorização então ao longo do dia de ontem, e no dia de hoje um comportamento misto, com esta vela de facto a ser uma vela bastante, que de facto aumentou bastante como consequência da notícia da Fed. No entanto, aqui a ter alguma dificuldade em dar continuidade a isso. No que toca aqui à libra esterlina e ao dia de ontem, aquilo que podemos observar é que continua a prevalecer um sentimento de incerteza relativamente às negociações que existem entre a União Europeia e o Reino Unido. Portanto, isso contribuiu para a queda da libra nos últimos dias, como podemos aqui observar, e no dia de ontem isso também acabou por ser predominante. No entanto, também contribuiu para uma perca de valor do dólar. Teve expectativas de que, de facto, a Fed diminuísse a taxa de juros, e por isso observámos em parte do dia um comportamento relativamente misto deste par. No dia de hoje, a prevalecer de facto a expectativa de que a Fed iria diminuir a taxa de juros, e como consequência disso nós vemos então a libra a ganhar valor quando comparado com o dólar. No que toca ao preço do crudo, o dia de ontem foi um dia então ascendente, uma valorização relativamente significante para o crudo, e a motivar esta subida estiveram dois fatores, digamos. Um do lado da oferta e outro da procura. Portanto, a procura esteve a expectativa de que, de facto, agora vão existir armas ou estímulos que ajudem a combater a diminuição da procura esperada pelos efeitos do coronavírus, como é a diminuição das taxas de juros. Portanto, isso aí dá alento à economia, e aquilo que se espera com isso é que o preço do barril aumente. Isto do lado da procura. Do lado da oferta, tivemos Putin a referir que está disposto a cortar a oferta na reunião desta quinta-feira com a OPEC, e isso também a contribuir para a valorização do preço do barril. Já no dia de hoje, apesar de termos aberto o dia numa subida, aquilo que podemos observar é um dia relativamente misto, um comportamento relativamente misto. No que toca aqui ao dólar canadiano, como podemos observar, no dia de ontem houve uma grande valorização do preço do crudo, e como consequência nós vimos então aqui o dólar canadiano a ganhar valor. Depois, em parte do dia, houve então um dia relativamente misto, alguma variação de sentimento, e isso também contribuir para que o dólar canadiano não ganhasse tanta força a partir daí. Já no que toca ao ouro, aquilo que podemos observar é uma valorização, tanto no dia de ontem como no dia de hoje, e esta valorização é claro que é como consequência, da desvalorização da queda da taxa de juros por parte da Reserva Federal Norte-Americana. No que toca aqui à Austrália e esta moeda, portanto, o dia de ontem foi relativamente interessante, uma vez que a taxa de juros diretora do Banco Central Australiano acabou por ser diminuída de 0,75 para 0,5. E o comportamento da moeda australiana foi o oposto àquilo que normalmente acontece. Portanto, normalmente quando se desce uma taxa de juros, normalmente vemos uma queda do valor dessa moeda. No entanto, ontem aquilo que observamos foi uma valorização do valor desta moeda. Isto pensa-se que a razão por trás disto é que, ou melhor, começando então pela normalidade, a razão por que de facto acontece uma desvalorização do valor da moeda quando se reduz uma taxa de juros é que isso vai fazer com que investidores procurem outros lados para meter o seu dinheiro. No entanto, aquilo que se pensa que tenha acontecido ontem é que, de facto, os benefícios são tão grandes relativamente a esta diminuição da taxa de juros, que aquilo que podemos observar é então uma valorização do dólar australiano quando comparado com o dólar americano. Já no dia de hoje, como consequência da queda da taxa de juros por parte da Fed, aquilo que podemos observar é então uma força ainda maior do dólar australiano, no entanto já aqui também com uma correção. No que toca ao dólar neozelandês, aquilo que podemos observar é também um comportamento
muito parecido com aquilo que se passa na Austrália, como é comum. E também é interessante olharmos aqui para o USD-CHF. No dia, portanto, a tendência tem sido esta, como é normal, portanto, em dias de maior aversão pelo risco, há uma maior procura por safe haven currencies, portanto, este tipo de moedas que são ativos de maior segurança, e também tem sido, ao longo dos últimos dias, um sell-off de dólares e ativos denominados em dólares, que também tem contribuído para esta depreciação do dólar americano. No dia de hoje temos então esta queda, a diminuição da taxa de juros diretora do Banco Central americano, que leva à desvalorização do dólar americano, e isso contribuiu também para esta valorização do CHF quando comparado com o dólar americano. E aquilo que se passa também aqui com o USD GPI acaba por ser completamente também parecido. Esta queda que observamos no dia de hoje é também consequência da diminuição da taxa de juros diretora do Banco Central americano. Pronto, por hoje é tudo. Muito obrigado e até amanhã.